Conheço o período de alta atividade religiosa caracterizado por um grande avivamento na América do Norte no século XVIII. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Estou trazendo no canal movimentos no mundo religioso que contribuíram para o surgimento do movimento pentecostal. O primeiro grande despertamento é um exemplo disso. Contexto histórico e religioso, Aliança Meio Termo, Jonathan Edwards, Primeiras Conversões, Pregação Poderosa, Efeitos do Primeiro Grande Despertamento, Três Grandes Pregadores, Três Grupos Avivalistas, Princípios Bíblico-Teológico, Conhecimento Experimental de Deus. Jonathan Edwards iniciou seu ministério, a sua região, a Nova Inglaterra, já havia sido colonizada pelos ingleses há 100 anos. Os colonizadores foram os famosos puritanos calvinistas que lutaram por uma igreja mais pura no seu país de origem e que eventualmente foram para o Novo Mundo a fim de viverem sem impedimentos de acordo com as suas convicções. A geração temente a Deus que viera se estabelecer na região já não existia mais. A nova geração era bem diferente: imoralidade, devassidão, interesses egoístas. Poucos se interessavam pela vida do porvir. Mesmo aqueles que ainda se apegavam às aparências exteriores da região haviam perdido a essência dela. O rol de membro das igrejas minguava cada vez mais. As condições estavam tão críticas em 1662 que os ministros das igrejas em Massachusetts resolveram tomar uma medida para ajudar, mas que, pelo contrário, piorou a situação ainda mais. Adotaram algo chamado a Aliança de Meio Termo. As pessoas que não podiam confessar que nasceram de novo ainda poderiam levar seus filhos para serem batizados, desde que concordassem com a fé doutrinária da igreja e não tivessem comportamento escandaloso. Quando os filhos crescessem, se também não pudessem testificar que eram convertidos, seriam privados de apenas um privilégio: participar da ceia do Senhor. Esses membros de meio termo logo passaram a ser mais numerosos do que aqueles que estavam em plena comunhão. Era até socialmente aceitável ser membro de meio termo. Para que se dar ao trabalho de ser um membro 100%? Com o passar do tempo, a barreira para a ceia do Senhor caiu também, e logo os partidários da Aliança de Meio Termo estavam fazendo parte do ministério da igreja. Havia ainda um remanescente de pessoas tementes a Deus. Estes logo perceberam que a Aliança do Meio Termo havia sido um terrível erro. Algo cataclísmico seria necessário para evitar que a trêmula chama do cristianismo vivo se apagasse por completo. 5 anos depois de completar os estudos teológicos, aceitou o pastorado da Igreja Congregacional de Massachusetts. O antecessor fora seu avô Samuel Stoddard. Stoddard era o homem que primeiro abriu o caminho da ceia do Senhor aos não convertidos, com a única condição de que não fossem escandalosos no seu comportamento. Deixe que venham à mesa do Senhor, ele argumentava. Pode ser que sejam ajudados. A deixa de Stoddard logo passou a ser praxe na maioria das igrejas na Nova Inglaterra.
Eduardo ficou cada vez mais preocupado com a condição espiritual dos membros de sua paróquia. Em 1734, começou uma série de pregação sobre justificação pela fé somente. Nelas, destruiu uma por uma as esperanças de vida eterna que tantos ali alimentavam. Sua moralidade, seu status de membro de igreja através da aliança de meio termo, sua participação na ceia do Senhor, nada disso tinha valor algum. Eduardes os fez enxergar que Deus não lhes dera coisa alguma para fazer antes de chegar a Jesus pela fé. Todas as suas obras anteriores eram inaceitáveis à sua vista. O Espírito Santo usava os gumes afiados das pregações para cortar fundo. As pessoas não conseguiam dormir aos domingos. No dia seguinte, não falavam de outro assunto, senão a reviravolta surpreendente que vinha do púlpito. Uma grande e intensa preocupação com assuntos religiosos e o mundo por vir espalhou-se por todas as partes da cidade, entre pessoas de todos os níveis e idades. O ruído no meio dos ossos secos cresceu mais e mais em volume. Todos os outros assuntos desapareceram das conversas, permanecendo apenas os que se relacionavam com coisas espirituais e eternas. As pessoas se reuniam em suas casas para orar. Os comerciantes fechavam suas lojas. Os cultos públicos eram muito lindos, a congregação totalmente atenta e despertada na adoração a Deus, todos intensamente focados no que estavam fazendo, cada ouvinte ansioso para absorver a pregação palavra por palavra. Lágrimas fluíam, algumas de tristeza e angústias, outras de alegria e amor, outras ainda de compaixão e preocupação com a condição espiritual dos que estavam por perto. Dia e noite, pessoas chegavam à casa espiritual para trazer notícias da própria conversão ou para procurar a ajuda do pastor. 100 pessoas foram recebidas como membros antes do culto de Santa Ceia. Em 6 meses, 300 pessoas haviam se convertido em Ordentium de uma população de 1.100. Logo, o avivamento se alastrou para as outras vilas e cidades. Em breve, por volta de 100 comunidades foram afetadas. No seu mais famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele comparou o pecador a uma aranha ou um inseto nojento suspenso acima das chamas. Você está suspenso por uma linha tênue, com as chamas da cólera divina lampejando à sua volta, prontas a cada instante a chamuscar e a queimar essa linha por completo. E você continua sem nada em que se agarrar para se salvar, nada que possa afastar as chamas da cólera divina, nada que você possua, nada que tenha feito em toda a sua vida ou que possa vir a fazer que consiga persuadir o Senhor a poupar sua vida por 1 minuto sequer. Inconscientemente, as pessoas se agarravam às colunas e aos bancos para não caírem no abismo. Efeitos do grande despertamento, crescimento das igrejas, reflexão bíblica e teológica, ênfase em missões e educação, liberdade política e religiosa. Três grandes pregadores, Jonathan Edwards, Delbert Chaney e George Whitefield. Três grupos avivalistas, velhas luzes que opunham-se a formas não tradicionais de culto e criticavam os excessos emocionais. T.R. Chauncey.
Extremados com ênfase no emocionalismo, James Davenport. E Novas Luzes, posição intermediária entre Velhas Luzes e Extremados, viam muitos elementos positivos nos avivamentos de Edwards e outros. Conhecimento experimental de Deus, a necessidade de conversão, a fé simplesmente intelectual não é suficiente, necessidade de entendimento e sentimentos, luz e calor, e a importância dos afetos ou afeições na vida espiritual. 2 erros no avivamento: mero emocionalismo. ênfase não a Deus, mas às respostas humanas. O conhecimento de Deus deve ser sensível, experimental e afetivo. Fundamento: as Escrituras e a fé reformada. Ponto de partida: o Deus soberano em sua majestade, graça e glória. Critério principal: quem está no centro das atenções, Deus ou o ser humano? Senso de incapacidade, pecaminosidade e dependência de Deus. A atuação imprescindível do Espírito Santo. Crítica das teorias de salvação que dão ênfase às obras humanas ou à capacidade humana.